Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos. Eu confesso que eu estou mais tenso com essa tecnologia do que com o estudo propriamente dito. Para mim está sendo um grande desafio essa noite, esse estudo online aí. Para mim será bastante desafiador, mas com a graça de Deus eu acho que a gente vai conseguir chegar até o fim do estudo e Deus há de nos abençoar, se assim for da sua vontade. Vamos só aguardar mais alguns instantes, meus irmãos, e já iniciaremos aí o nosso estudo. Eu já, de antemão, aviso os irmãos que se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode fazer, faça no chat aí, que eu garanto para vocês que eu vou anotar e vou entregar para o reverendo Felipe, para quando ele retornar de férias, então, responder para vocês. Tá bom? Então, vamos só aguardar mais alguns instantes e já iniciaremos. Eu vou fazer um estudo sobre santidade em 2 domingos, em 2 quintas-feiras, perdão. Hoje e na quinta-feira que vem. O nosso texto base, ou o meu texto base, é o versículo 17 do capítulo 17 do capítulo 17 do livro de João, que essa é a primeira parte, né, que eu estou colocando aí, que é santifica-os na verdade, e a segunda parte que fica para quinta-feira que vem é a segunda parte do versículo, né, que nós vamos estudar, a tua palavra é a verdade. Então, nós vamos, nessas 2 quintas-feiras aí, estudarmos estes 2 temas, esse versículo dividido em 2 temas. Então, hoje nós vamos ficar com esse tema, que é santifica-os na verdade, e o próximo tema, então, é a tua palavra é a verdade. Já demos bastante tempo aí para o pessoal entrar. Marcele, boa noite, Marcele. Vou cumprimentar só você, Marcele. E cumprimentando você, cumprimento os demais que estão na live aí. Cumprimento você, com certeza está com seu esposo aí, de férias, né? Não é um momento de férias que todo mundo esperava, né? Esperava-se umas férias em que pudesse viajar, rever a família, mas Deus não quis assim, então Deus quis que fosse desse jeito, então é assim que a gente vai seguir aí nas férias de vocês, é assim que vocês vão curtir as férias de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês aí nesse período de férias, que seja realmente um período de renovo, de descanso para o pastor, para você, para os seus filhos, que vocês possam aproveitar e quando retornar das férias, então, possam retornar com ainda mais alegria, com ainda mais disposição, com ainda mais energia para continuar o trabalho da obra de Deus. Eu vou, então, iniciar com uma oração. Gostaria de iniciar com uma oração, agradecendo a vida do reverendo Felipe, da sua família,
a congregação de Balneário. Eu estou falando já há bastante tempo, mas talvez alguns não me conheçam. Eu sou presbítero da igreja, da igreja de Itajaí, da primeira de Itajaí, mas desempenho essas minhas funções do presbiterato na congregação de Brusque. Então, eu já estive por uma ocasião de escola dominical dando o estudo aí. Eu não sei se foi no início desse ano, eu creio que tenha sido no início desse ano, mas talvez nem todos me conheçam, então me apresento. Eu sou o presbítero André, eu moro aqui em Brusque, sou presbítero da primeira igreja de Itajaí, assim como Balneário ainda é congregação de lá, né? Somos todos da mesma igreja, mas estou atuando, né? Estou desempenhando meu presbiterato aqui na congregação de Brusque, certo? Então, vamos orar. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e peço que Deus abençoe a vida do reverendo Felipe e da sua família. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de estudarmos a tua palavra nesses momentos, nessa situação que tu preparaste para nós, de cada um no seu lar, de não podermos nos reunir dentro do templo e nos vermos pessoalmente, nos abraçarmos, mas tu nos provês meios para que nós não fiquemos totalmente isolados da comunhão. Tu nos dás essa oportunidade de online, virtual, nos encontrarmos, nos reunirmos e aprendermos da tua palavra, gastarmos tempo no estudo da tua palavra. Quero te pedir a tua bênção sobre a vida do reverendo Felipe, da sua família, da Marcele, os seus filhos que estão de férias nesse momento, que seja um momento de renovo, que seja um momento de descanso, que eles possam aproveitar esses momentos, mesmo nesse período de isolamento, onde não podem rever os seus familiares distantes, mas que eles possam descansar, que eles possam ter momentos de intimidade da família, de estarem juntos o tempo todo e fazerem coisas próprias de família e que eles possam descansar, que possa ser um momento de descanso, um momento de renovo de energias para eles, para que eles voltem com muito mais alegria, entusiasmo na condução da tua igreja. Te agradecemos por essa congregação que tem se desenvolvido, que tem crescido, que se tornará igreja, não se tornou ainda porque tu, nos teus planos eternos, não permitiste que fosse na data que nós, homens, determinamos, mas tu, nos teus decretos eternos, já sabes o dia e nós te louvamos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós assim acreditamos e confiamos em ti, descansamos em ti, sabemos que no momento certo essa congregação se tornará igreja e os teus planos são muito melhores do que nós imaginamos e são infalíveis e nós confiamos nisso. Te agradecemos. Mais uma vez eu te peço pela vida do reverendo Felipe, da sua esposa, da sua família, dessa congregação e fala-nos através da tua palavra nessa noite. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu peço desde já perdão se tiver algum atrapalho aqui entre a apresentação, eu falar, eu saio da tela, a apresentação sai de tela, eu peço de antemão perdão, porque realmente eu sou muito limitado nessa questão de tecnologia e eu tive um curso intensivo de não mais que 10 minutos ontem com o reverendo Felipe para ele me ensinar como é que funciona tudo isso aqui. Mas eu creio que Deus há de me abençoar e capacitar, principalmente para que eu possa trazer a palavra dele e essas outras coisas da tecnologia fiquem em segundo plano, tá certo? Então eu queria, deixa eu ver se aqui vai, como é que vai funcionar esse negócio. Aqui, muito bem. Eu estou
aprendendo aqui, vamos aprender. Então eu gostaria de ler os versículos do capítulo de João, capítulo 17 de João, dos versículos 14 ao 17, mas como eu falei, eu vou me ater apenas naquele versículo 17 que eu coloquei em negrito ali, sendo dois estudos, né? O primeiro, santifica-os na verdade, que é o de hoje, e na quinta-feira que vem, a tua palavra é a verdade. Então, eu gostaria de ler e os irmãos acompanhem aí na transmissão, e depois nós iniciaremos propriamente nosso estudo. Diz assim, então, o capítulo 17 do livro de João, no versículo 14 ao 17, Jesus, na sua oração sacerdotal, diz: Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, esse é um trecho, né, da oração sacerdotal, um dos textos mais belos que eu aprecio da palavra, essa oração sacerdotal, onde Cristo inicia a sua oração intercedendo pelos discípulos, por todos os convertidos, por nós, né? Porque mais para frente ele diz: e não só por estes, mas aqueles que virão a crer em mim. Então, Jesus Cristo naquela época já sabia, né? Como sendo o próprio Deus, já sabia que nós seríamos seus filhos, né? No tempo certo, e já rogou por nós naquela época. Então, eu acho muito lindo esse capítulo, essa oração sacerdotal, porque eu vejo que o próprio Deus, o próprio Cristo, ora pela minha vida, ora pela sua vida nesse texto. E isso traz muito conforto e muita alegria, né? Saber comprovar na sua palavra que ele cuida de nós, que ele se preocupa conosco, né? Então eu acho belíssimo esse texto. Mas vamos então nos ater a essa primeira parte do versículo 17, que é o santifica-os na verdade. Antes eu gostaria de fazer mais uma oração, meus irmãos. Senhor Deus, nesse momento lemos a tua palavra e eu te peço capacitação que só vem de ti, que teu Espírito Santo me ilumine para que eu possa conduzir esse estudo nessa noite, que eu tenha sabedoria que só vem de ti para explanar esse texto de acordo com o que tu queres que nós entendamos desse texto e que nenhuma distorção desse texto seja feita, que a tua palavra seja exposta fielmente através de mim nessa noite. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então eu gostaria de começar com essa parte que diz o que não é santificação. O que não é santificação propriamente dita, né? Porque muitas vezes nós falamos de santificação e a gente não consegue ter um conceito de santificação. Nós falamos de ser de santos porque eu sou santo, nós falamos de santificação, o processo de santificação, nós falamos sobre a igreja santificada, nós cantamos o hino da Trindade Santíssima, né? Santo, 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 mas às vezes nos falta um pouco de conceito, de conceituarmos propriamente o que é santificação, né? Então, para nós conceituarmos o que é, eu gostaria que a gente começasse, então, primeiro conceituando o que não é santificação, né? O que não é santificação. Vamos lá, a primeira coisa que não é santificação. Santificação não é um conjunto de regras de comportamento social. Isso nós vemos comumente, principalmente dos pais com os filhos, ou em alguma
parte da sociedade, algum núcleo da sociedade, nós vemos essa questão de regras de comportamento social. Por exemplo, numa reunião da empresa, um happy hour de empresa, quando você está ali no fim do expediente com seus companheiros de trabalho e, por exemplo, você não toma uma bebida alcoólica com eles, você se abstém do álcool, está ali participando, mas você se abstém do álcool. Então, vem as piadinhas, tua igreja não permite, é o santinho, né? Então, vem sempre essa piadinha, né? De forma jocosa é utilizado esse termo de santo para essas pessoas que têm esse conjunto de regras de comportamento social, né? Seja em atitudes, seja em vestimentas. Então, isso não é santificação, né? Isso é um estereótipo, isso é um conjunto de regras, mas essas regras não necessariamente fazem parte da santificação. A gente vê nas escrituras que o povo judeu seguiam as regras, as tradições, mas era um povo que não temia a Deus, era um povo que não amava a Deus, né? Um povo que não reconheceu Cristo como sendo o salvador das suas almas. Então eles tinham um conjunto de regras de comportamento social. Eles tinham esse estereótipo que eles seguiam, mas não necessariamente isso estava lá dentro, no íntimo deles, não fazia parte do íntimo do que realmente eles acreditavam, propriamente dito, né? Então, não é santificação, esse conjunto de regras. Não há há um conjunto de regras, mas não declaradamente, faça isso, seja assim, seja assado, né? Isso não existe, né, esse conjunto de regras. Uma outra coisa que não é a santificação é uma vida voltada para boas obras ou obras sociais, né? Algumas religiões têm como o mais alto valor as boas obras, né, as obras sociais. Quanto mais caridade eu faço, melhor eu sou, né? Os que acreditam, as religiões que acreditam em reencarnação trazem isso, né? Trazem essa ideia de eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer boas obras aqui nessa vida, para que a minha próxima reencarnação ou a próxima encarnação eu seja melhor, eu evolua. E aí eles vão para um negócio mais complexo de esferas e universos, e sei lá como é esse negócio, eu não conheço direito, mas a ideia deles é isso, é uma vida voltada para obras sociais, isso é como se isso fosse purificando-os, né, fosse santificando eles, fossem deixando eles melhores, né, e não é isso que é santificação. Isso em si, quando eu falo que não é um conjunto de regras de comportamento social, quando eu digo que não é uma vida voltada para obras sociais, eu estou dizendo que isso em si não é a santificação, né? Só isso não é santificação. Não é só isso, só eu manter um estereótipo ou só fazer boas obras. Não é só isso, isso é consequência, né? Vamos para mais uma coisa que não é, né? Não é um adjetivo dado aos frequentadores de igreja. Não é, isso não é ser santo ou não é santificação. Eu vou à igreja, portanto, eu sou santo. Nós vamos ver mais para frente que Paulo, nas suas cartas, ele fala a igreja de tal, Paulo, apóstolo de Cristo, aos santos da igreja de tal, mas ele não fica só aos santos da igreja, mas ele continua falando sobre Cristo, aos santos da igreja que foram remidos pelo sangue de Cristo, que foram alcançados pela palavra de Cristo. Então, Paulo não diz apenas aos santos que são daquela igreja, ele acrescenta algo mais, ele acrescenta o sangue de Cristo derramado, né? A redenção, a salvação. Então, o fato de eu apenas frequentar uma igreja, ser até membro, talvez, né? Não me torna santo. Carteirinha de membro de igreja
não me torna santo. Isso não é, ser membro de uma igreja não é nenhum privilégio, não é nenhum status dentro da obra redentora de Cristo. É uma obrigação de todo cristão ser membro de alguma igreja, porque a palavra diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Mas só estar na igreja não nos garante a santificação, não nos garante sermos santos. Né? Então, isso é um adjetivo também jocoso, isso é uma forma que é utilizada para ridicularizar os crentes, né? E alguns usam isso como frequentadores de igreja mesmo, né? Então, isso não é santificação ou santidade, né? Vamos ver mais um. Também não é um título dado a essas pessoas mortas aos quais se atribuem milagres. Nós vemos muito santo isso, santo aquilo, né? Hoje tem mais santos na Igreja Católica do que dias no calendário. Tem mais tem dias do ano que é dia de 2 santos, porque está faltando dia já de tantos santos que tem. Né? Isso não quer dizer nada, né? Isso não é um título correto dado a essas pessoas, né? A pessoa, enquanto não é beatificada na Igreja Católica, ela não recebe esse título. Nós temos a cidade, eu principalmente, né, tem a cidade próxima aqui, que é Nova Trento, que tem a Santa Paulina, mas por anos ela não era Santa Paulina, ela era Madre Paulina, né? Mas depois de então ser beatificada, ela passou a ter esse título de Santa Paulina. Isso nada garante, né, que ela era que ela passou nessa terra por esse período de santificação, que ela era uma santa em Cristo, né? Isso não garante. Então, esse título que é dado a essas pessoas mortas em que se atribuem milagres, né? A esses intercessores, né? Porque a ideia de milagres atribuídos a essas pessoas é que essas pessoas, depois que morrem, estão no céu e elas intercedem junto a essas pessoas que pedem, né, em vida, essas pessoas que pedem, clamam por um milagre. Então, esses mortos e que estão, em teoria, né, que estão com Deus, intercedem a Deus para que Deus, então, conceda esse milagre. Então, por isso, eles têm o título de santos. Mas isso não é santificação, isso não é característica de uma vida santa, né? Isso não é característica de santificação. Né? Outra coisa que também não é santificação não é nós sermos separados deste mundo para vivermos num gueto cristão. Muitas vezes nós temos essa ideia, né? Porque as Escrituras dizem que nós somos um povo eleito, né, de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E então nós imaginamos que nós devemos ser separados, né? Quando se fala santificação, se usa esse termo separado, né? Somos santos, somos separados, né? Esse é o termo mais clássico que se tem de santificação, né? Esse é o termo, a compreensão, o conceito mais clássico de santificação é separação, né? Santo é separado, aquele que é separado por Deus. Mas não é separação deste mundo para nós vivermos num gueto. Não é um monastério, por exemplo. O monastério não garante santificação de ninguém. Os monges se recolhem no mosteiro, né, e ficam lá, passam as suas vidas lá clausurados, sem contato com a sociedade externa. Isso não é santificação, né? Isso não é ser santo. Na própria oração que nós lemos, Cristo diz, olha, eles não são do mundo, nós não somos desse mundo, porque nós fomos comprados por Cristo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Nós pertencemos agora ao lar celestial, a outra terra, né? A nossa, ou não mais a essa terra, né? Mas a Deus, né? Nós não pertencemos mais a essas coisas terrenas.
Mas ele diz, olha, eles não são do mundo, mas eles estão nesse mundo, né? O mundo os odiou porque eles me amaram, porque eles amaram a minha palavra, Jesus fala. E depois Jesus intercede a Deus e diz assim, eu não quero que tire eles do mundo, não quero que os tires do mundo, mas os livres do mal. E na NVI diz, não quero que os livres do maligno. A versão NVI traduz o mal que está na versão ARA, né, que é a Almeida Revista e Ampliada. A NVI traz como maligno, então não quero que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Então, também não é ser santo, também não é ser separado, vivermos num gueto, vivermos só na igreja, porque Deus nos chama para sermos luz do mundo, sal da terra. Nós devemos pregar o evangelho. Se nós vivemos nesse gueto cristão, ao redor de pessoas que professam a mesma fé, junto conosco, vivendo dia a dia, só nessas pessoas, como nós vamos exalar o bom perfume de Cristo? Como nós vamos mostrar a luz de Cristo, refletir a luz de Cristo para esse mundo que está em trevas? Como nós vamos pregar o evangelho se nós vivemos nesse gueto? Então, viver num gueto, sermos separados para viver nesse gueto cristão também não é santificação. Não é ser santo, viver separado nesse gueto. Certo? Muito bem. Então, afinal, o que é santificação? Segundo as Escrituras, quais são os termos que a Escritura traz de santificação? O que a Escritura fala sobre isso? Vamos ver alguns conceitos aí que a Escritura nos traz. O primeiro conceito é que nós somos regenerados por Jesus, nós somos vivificados por Cristo. Né? Cristo pagou um alto preço, né? Pagou um preço de sangue naquela cruz por nós. Então, nós somos regenerados por Cristo. Isso é ser santo, isso é ser tornado filho de Deus. Né? Isso é ser santo, é ser agora parte, né, pertencentes da glória, do reino futuro que Deus instituirá, que Jesus voltará para instituir. Né? Isso é ser santo. Esse é o primeiro conceito de ser santo, é nós sermos regenerados por Jesus. Tá certo? O segundo conceito se nós somos regenerados, nós recebemos uma nova natureza. Então, ser santo é ter uma nova natureza. Que natureza é essa? Uma natureza espiritual. Na Escritura nós vemos Paulo falando muito, vós que sois carnais, e depois ele fala dos espirituais, e ele fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, né, mas principados e potestades. Então ele faz essa divisão. E ele mesmo fala que tem que mortificar a carne e alimentar o espírito. Então, ser santo é receber essa nova natureza. E isso faz todo o sentido no processo de santificação. Tá? Isso faz todo o sentido, porque se eu tenho essa nova natureza, essa natureza viva em Cristo, essa natureza que me liga a Deus, isso me faz necessário o processo de santificação. Nós vamos ver mais para frente o porquê desse processo, me faz necessário esse processo de santificação. Um outro ponto é que nós, que somos santos, ou ser santo, é ser repatriado à pátria celestial. Eu já falei bastante tanto no que não era dessa pátria, do que não era ser santo, eu já falei sobre pátria celestial, e então aqui também eu coloco que ser santo é pertencer a essa pátria celestial, e não pertencer mais a este mundo caído, a este mundo que jaz em trevas. Então, ser santo é ser pertencente dessa pátria celestial. Ser santo
é ser desafiado a nos purificar. E é aqui que eu gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo, embora já foi bastante tempo, mas eu gostaria de gastar mais tempo com vocês aqui, nesse ponto de purificarmos. É isso que eu gostaria de tratar nessa noite. Mas se nós somos santos, nós somos desafiados a nos purificarmos, né? Então, santificação é sinônimo de pureza. Santificação é sinônimo de pureza. Eu vou pedir à minha esposa aqui, que está no backstage aqui atrás de mim, que me auxilie, porque eu deixei no outro computador 2 folhas com os textos para ficar mais fácil, para não perder tempo folheando a Bíblia, para nós que nós vamos passear um pouco pela Bíblia. Eu já deixei impresso, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, eu vou lendo para os irmãos. Eu coloquei as referências aí na apresentação, daqui para frente vai aparecer, mas eu já deixei impresso aqui para ganhar um pouco mais de tempo. Então, voltando aqui, meus irmãos, santificação, eu gostaria que nós trabalhássemos com esse conceito de santificação é pureza. O que é ser santo? É ser puro. O que é o processo de santificação? O processo de santificação é o processo de nós nos purificarmos a cada dia. Isso é ser santo, isso é ser puro. Isso, nesse sentido, nós somos separados, sim, mas nós somos separados do pecado, nós somos separados da morte, né? E nós somos, então, repatriados a essa pátria celestial que eu falei. Então, só que quando nós somos separados do pecado, nós somos regenerados por Cristo, nós ganhamos essa nova natureza, nós, então, precisamos de nos purificar a cada dia. Então, eu gostaria que os irmãos ficassem com esse conceito nessa noite na cabeça, que santificação é pureza. Santificação é pureza. E nós vamos trabalhar aqui, eu gostaria de trabalhar com vocês, alguns conceitos de pureza, né? O sentido bíblico da palavra pureza. Na Bíblia, quais são os sentidos que a Escritura nos traz sobre pureza, quando ela usa esse significado, né? Então, o primeiro sentido, o sentido comum da palavra, eu não sou um exímio conhecedor, aliás, eu não sou conhecedor de praticamente nada de grego, mas eu já trouxe traduzido ali. Então, a palavra grega kazaros tem vários significados, que é essa palavra mais comum de pureza, né? E quais são os exemplos? Primeiro, ela era usada para designar a roupa suja, né? Uma roupa suja que foi lavada, uma roupa que estava suja e agora não está mais suja, ela foi separada de toda a sujeira, ela foi purificada. E veja, meus irmãos, como isso é interessante, porque muitas vezes esses exemplos que eu vou dar aqui, Cristo, nos seus ensinamentos, traz para nós, né? A gente vê nas Escrituras muitos relatos falando sobre vestiduras brancas, né? Em Apocalipse nós vemos muito o relato de vestiduras brancas. Isso simboliza o quê? Pureza. Isso simboliza não ter nenhuma sujeira, nenhuma impureza. Isso simboliza integralidade. Então, Cristo usou muito esses termos, né? Esses exemplos de roupa suja, né? Um outro exemplo que Cristo usou é a questão do trigo e do joio, né? Esse sentido, essa palavra kazaros, era usada para designar exatamente o trigo separado da palha, né? Um trigo, então, agora puro, não mais com impurezas, né? E o mesmo exemplo também serve para o exército, no qual tinha eliminado os soldados descontentes, ou os soldados medrosos. Eles tinham ali um batalhão coeso, então, né? Um batalhão que não tinha mais
semente de insegurança, de medo ali. Eles tinham, na integralidade, soldados que acreditavam no seu general, soldados que seguiam o seu general, que estavam confiantes nos mandados do seu general e seguiam firmes para a batalha, sem medo, sem descontentamento. Então, também é usado nesse sentido. Outro sentido que era usado é para descrever o vinho, né, ou o leite, né, quando ele não tinha sido adulterado, quando ele não tinha colocado água ou qualquer outro elemento. Cristo fala muito, né, sobre o vinho, é uma bebida bem presente nas Escrituras. E a ideia dessa palavra de purificação é desse vinho puro, desse vinho... Eu também não sou um apreciador de vinho, assim, não sou um conhecedor de vinho, mas é um vinho... nós temos hoje o suco de uva integral, que não é adicionado nada, que é apenas extraído da fruta, aquele suco. Né? O vinho é a mesma coisa, o vinho, esse vinho puro, né? Esse vinho bom, e isso me remete ao primeiro milagre de Cristo, né? Que é a transformação da água em vinho, onde o dono da festa, o noivo, é até questionado. O pessoal diz, olha, deixasse o melhor vinho para o final, né? Eu imagino que seja esse vinho, né? Esse vinho puro, esse vinho sem nenhuma impureza, esse vinho integral, né? Utilizado apenas uma fermentação natural, apenas a fruta mesmo, o suco da fruta extraído e fermentado de forma natural, sem adicionar nada, exatamente nada. Né? Outro termo utilizado era o ouro, né? Um ouro sem nenhuma escória, sem nenhuma impureza. E a gente vê nas Escrituras, né, que nós somos purificados como o ouro, né, para nos tornarmos mais puros, porque assim como o ouro é colocado no fogo para tirar as impurezas, então nós também vemos esses exemplos de pureza, de purificação na simbologia, ou na exemplificação do ouro na Escritura, né? Um outro conceito não tão comum, né, não no sentido comum de pureza, é esse de pureza primitiva, uma pureza primitiva, uma pureza única, uma pureza que só Deus tem, que é a sua essência. Ele é puro na sua essência. Né? Deus é puro na sua essência. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de trazer o conceito clássico de pureza para nós, no sentido de separação, né? Que nós dizemos que nós somos separados. Quando Cristo nos alcança, nós então somos separados para Ele. Se nós entendemos que um atributo de Deus é a santidade, e Deus, ele não é em partes, ele é um só, como que nós podemos entender uma separação? Se nós pegarmos a ideia de que Deus é santo, Deus é separado, ele é separado do quê? Né? É isso que eu gostaria de que os irmãos entendessem, esse significado da palavra santidade trazida para pureza. Quando eu digo que Deus é separado, ele é separado do quê? Ele é separado da impureza, ele é separado do pecado, porque na sua essência há pureza, e só pureza. Deus é puro na sua essência, não há nada na sua essência que possa ser impuro, não há nenhuma maldade, nenhum pecado na sua impureza. Então Deus é puro, Deus é santo, porque ele é puro, porque ele é separado de toda maldade. E se eu uso esse sentido de eu sou santo porque eu sou separado do pecado, porque eu não sou mais escravo do pecado, esse termo se adequa. O problema é que muitas vezes a gente usa eu sou santo no sentido de eu sou chamado por Deus, chamado para sermos um povo de Deus. Isso é verdade. Mas eu sou chamado para ser um povo de Deus separado do pecado, separado da impureza. Por isso que eu acho que o termo pureza cabe bem no sinônimo de santificação.
Porque quando a gente fala em santificação, a gente fala no contraponto do pecado. E se eu falo do pecado, eu estou falando de impureza. As escrituras trazem muito esse termo impureza, né? Então, eu acho que cabe muito bem a ideia de ser santo, ser puro. Um outro significado de pureza é a pureza criada, né? Os homens, os anjos, antes da queda. E aí, nós vemos lá em Gênesis 1, 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se Deus os criou à sua imagem, quer dizer que ele os criou santos, que ele os criou puros, porque quando eles foram criados, e nós sabemos pelas Escrituras, eles não tinham pecado, mas Deus deu a capacidade de eles escolherem pecar ou não, e eu não quero entrar nesse assunto, esse assunto eu vou deixar para que o pastor de vocês fale sobre as liberdades que Deus deu, né, a Adão, e eu deixo esse tema mais complexo para ele, para que ele responda para vocês. Mas a ideia de que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, quer dizer que alguns atributos ele deu, né, faziam parte do homem. E um desses atributos era essa pureza, mas essa era a pureza criada, ou a pureza da criação. Porque depois do pecado, nós falamos em natureza caída, né? Não mais pura, agora impura por conta do pecado, influenciada pelo pecado. Então, esse é um outro conceito de pureza. Um outro sentido bíblico é essa pureza final. Essa pureza final é que nós vamos herdar, né? No dia da segunda vinda de Cristo. E aí sim o nosso processo de santificação estará pronto. Veja lá, 1 Coríntios 15, 51 a 53, Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então, Paulo traz essa pureza final aí. Ele aplica esse conceito de pureza final ao soar da última trombeta, quando então ele diz que os mortos ressuscitarão agora incorruptíveis, né? E os que não morrerem serão transformados, né? Porque ele diz que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, nós então alcançaremos essa pureza final. Que pureza final é essa? É uma pureza criada, é semelhante à pureza criada, onde nós não mais teremos a influência do pecado, nós não viveremos mais sob o jugo do pecado, sobre a escravidão do pecado. Essa natureza corruptível será eliminada e nós então teremos apenas essa natureza incorruptível, essa natureza santa que vem de Deus, que só Deus pode nos dar. O último, creio que seja o último conceito de pureza, é a pureza posicional. Né? O que é a pureza posicional? É a pureza que nós nos encontramos nesse momento. Quando nós somos regenerados, nós encontramos numa posição de pureza. Por quê? Porque nós somos agora pertencentes a essa pátria celestial. Nós temos agora essa natureza espiritual que Deus nos dá, né, que o sangue de Jesus nos dá, o Espírito Santo que habita em nós. Então, nós temos essa pureza posicional. Né? Nós somos chamados para sermos santos. Então, é uma pureza de posição, é uma pureza que nem todos têm. Os que não são eleitos não têm essa pureza. Apenas os que são eleitos e regenerados têm essa pureza posicional. Veja lá, 1 Coríntios 1, 1 e 2. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto,
aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, essa é uma pureza posicional, porque, como eu já tinha falado antes que Paulo fala isso, que ele não fala aos crentes da igreja, né? Mas ele fala aos irmãos, à igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, isso é uma natureza posicional. É uma posição de que nós somos chamados para sermos santos. Nós somos chamados para sermos puros, porque Cristo nos santificou, Cristo nos regenerou. Vamos continuando aqui. Tem mais uma pureza. Aliás, tem o texto de Gálatas aí, que diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, olha só, o sacrifício de Cristo, né? Cristo se entregou pelos nossos pecados, para que nós não tenhamos mais raízes nesse mundo de pecado, nesse mundo tenebroso, nesse mundo de trevas, mas que nós tenhamos vida em Cristo Jesus. Então, isso é outra pureza posicional. Nós nos encontramos numa posição de pureza, porque nós não somos mais pertencentes a esse mundo. E a última pureza, conceito de pureza, é a pureza prática. Hebreus 12, 14 e 15. O autor de Hebreus diz assim, dando algumas ideias práticas, como eu falei no começo, que não era um conjunto de comportamento, né, de normas para comportamento social, mas as Escrituras nos dão algumas instruções de como um santo deve proceder, né? Alguém que tem essa pureza dada por Cristo. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja, está falando lá, começa falando da santificação, né, atentando diligente, seguir a paz com todos e a santificação, e ele termina dizendo assim, para que não sejam contaminados, ou seja, ele está fazendo um contraponto entre santificação e contaminação, e impureza. Então, mais uma vez, ele está dizendo, olha, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, vosso Pai, perdão, eu estou lendo o errado, seguir a paz com todos e a pureza, sem a qual ninguém verá o Senhor. E se nós formos lá em Mateus, nas bem-aventuranças, aqui está bem refletido essa bem-aventurança, quando Jesus fala, bem-aventurado os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. E aqui diz exatamente isso, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui ele está falando também sobre esse processo de purificação, essa pureza de coração, essa pureza de não ter mais contato com o pecado, contato com a maldade, né? Então, essa é a pureza prática que nós temos nas Escrituras. Por que nós devemos, então, ser puros ou ser santos? Por que as Escrituras pedem isso de nós, para que nós sejamos puros? Veja lá, Efésios, capítulo 5, de 1 a 3, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Veja, é uma ordem de Deus. Deus ordena que nós sejamos santos, né? Paulo refere, perdão, não é Paulo, acho que é a primeira epístola de Pedro, se eu não estou enganado, Pedro repete uma frase dizendo, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então a ideia é de que Cristo quer que sejamos como Ele, santos como Ele, quer que nós sejamos puros como Ele. E aqui fala, né, o finalzinho diz, toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer nomeie entre vós, como convém aos santos, como convém ao povo de Deus. Né? Mateus diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então é mais uma ordenança. O que é ser perfeito? Ser perfeito é não ter nenhuma mancha, não ter nenhum defeito, não ter nenhum problema, não ter nenhuma impureza. Algo que é perfeito, algo que é íntegro, que é integral. Isso é ser perfeito. Então, Deus nos ordena que sejamos puros ou que sejamos santos. O segundo motivo que nós devemos ser santos ou puros é porque esse é o propósito da nossa eleição. Veja lá Tessalonicenses, diz assim, porquanto Deus não chamou para a impureza, mas para a santificação. Mais uma vez, veja o contraponto que ele fala de impureza e santificação. Ele não diz, Deus não chamou para a impureza, mas para a pureza. Ele diz, não chamou para a impureza, mas para a santificação, ou para esse processo de nos purificarmos, de sermos puros. Então, esse é o propósito da nossa eleição. Deus nos chamou, ali, Paulo diz aos Tessalonicenses, olha, Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Esse é o propósito da nossa eleição. O propósito da nossa eleição é 1 Tessalonicenses 4:7, deixa bem claro ali. Mais um motivo por que nós devemos ser puros é para nos livrar do poder do pecado. Né? 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, faz o quê? Nos purifica de todo o pecado. Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós devemos ser puros, porque quando nós nos purificamos, quando nós nos santificamos, nós nos livramos do poder do pecado, do jugo do pecado, nós saímos debaixo do jugo do pecado e nós estamos caminhando para sermos perfeitos, para seguirmos o propósito da nossa eleição. Um outro motivo por que nós devemos ser é para que nós tenhamos, né, para termos plena comunhão com Deus, no culto, na oração, no louvor, com ofertas. Romanos 12:1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se nós temos, ou para nós termos essa plena comunhão com Deus, nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos santificar, abdicar do pecado, não alimentar essa natureza pecaminosa, mas nos alimentarmos dessa natureza espiritual que adquirimos pelo sangue de Cristo, que foi nos dada graciosamente pelo sangue de Cristo. Para concluir, meus irmãos, tudo isso, eu não vi nenhuma pergunta no chat, eu fico feliz, porque
ou não, né? Ou todo mundo seguiu a minha linha de raciocínio e está entendendo segundo as escrituras, ou não. Eu estava pronto para anotar aqui, já passar para o reverendo Felipe, mas graças a Deus não vai ser necessário, né? Mas para nós concluirmos, então, com duas afirmações acerca de tudo que nós vimos, nós vimos hoje. Primeiro, a nossa purificação, esse nosso processo de purificação, ela não se dá de forma ativa, ela se dá de forma subjetiva. Porque na oração sacerdotal, Jesus diz assim: santifica-os na verdade. Deus não diz assim: Senhor Deus, que eles se santifiquem a cada dia mais. Não. Jesus está falando com Deus e Jesus roga a Deus para que Deus nos santifique. Então isso fica claro que a santificação ela não se dá de forma ativa. E o que eu quero dizer com isso? Que não há como eu buscar a purificação propriamente dita. A purificação é algo secundária da nossa vida. A purificação ela se dá de forma secundária ou subjetiva ou passiva, né, na nossa vida, porque é Deus quem nos purifica. E as Escrituras diz, né, que Deus nos purifica de todo o pecado. Né? E um segundo ponto que está ligado com esse primeiro é que o nosso dever como crentes é buscar a Deus sobre todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, inclusive a santificação. Isso é acrescentando, né, no versículo que eu acrescento, nos será acrescentada. Meus irmãos, para que eu veja o quão imundo eu sou, eu preciso de comunhão com o meu Deus. Eu preciso de intimidade com o meu Deus. Eu preciso me aproximar da luz para que eu veja a impureza. Quanto mais próximo da luz, mais eu vejo a sujeira em mim. Entendem, então, esse conceito que eu digo de que a purificação ela é secundária, ela não é, ela é de Deus para nós, porque eu busco uma íntima comunhão com Deus. E Deus, graciosamente, me mostra o meu pecado. E isso me causa arrependimento, repulsa. E eu quero abandonar esse pecado, eu quero abandonar essa natureza pecaminosa cada dia mais e me aproximar mais de Deus. Essa é a ideia que eu quero trazer quando eu digo que o nosso dever primário é buscar a Deus sobre todas as coisas. O nosso dever primário é amar a Deus, é ter intimidade com Deus, é gastar tempo com Deus, para que essa intimidade com Deus gere graça diante de Deus, para que Ele me ilumine a ponto de eu ver a minha desgraça, a minha sujeira, o meu pecado, a minha podridão, e para que eu possa então abandonar isso e me aproximar cada vez mais de Deus e me parecer cada vez mais com Cristo, o meu mestre, o qual não há impurezas. Ele é puro porque ele é o próprio Deus. Na próxima semana, meus irmãos, na próxima quinta, eu gostaria de ver com os irmãos, nós vimos agora então essa questão de pureza, do porquê nós devemos nos purificar, e na próxima quinta eu gostaria de gastar tempo com os irmãos trabalhando a ideia de por que ou como nós nos purificamos, ou como nós nos aproximamos de Deus. Né? Porque, como eu falei, eu dividi o versículo em duas partes. Santifica-os na verdade. Foi o dia de hoje que nós vimos o que é santificar, o que não é, o que é e por quê. Né? E no próximo, nós vamos ver a segunda parte do versículo, que é a tua palavra é a verdade. Na verdade,
O título já dá a resposta, né? Mas nós vamos ver com um pouco mais de detalhe essa questão da tua palavra é a verdade. Tá certo, meus irmãos? Vamos encerrar, eu gostaria de encerrar com mais uma oração. Eu farei oração aqui. Que Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite, um ótimo fim de semana, né? Uma ótima sexta-feira e um abençoado fim de semana. Se Deus assim nos permitir, na próxima quinta estaremos aqui novamente para continuar, finalizar esse estudo. Mais uma vez eu rogo a Deus que abençoe o nosso pastor, reverendo Felipe, nessas férias, que ele realmente possa aproveitar essas férias e que Deus também abençoe essa congregação tão preciosa e tão amada que tem levado a palavra de Deus para muitas pessoas na cidade de Balneário. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos porque a tua palavra é clara quando ela nos diz que nós fomos comprados por um alto preço, por um preço de sangue, o sangue de Cristo derramado naquela cruz. E por esse sangue de Cristo nós fomos chamados nova criatura, nós fomos regenerados, recebemos uma natureza espiritual que nos traz a comunhão contigo novamente, meu Deus. Te agradecemos por esse bem, essa graça, esse bem imerecido que tu deste a todos nós. Porque através do sangue de Cristo nós somos ligados novamente a ti, temos comunhão contigo. E perdoa-nos porque muitas vezes nós temos falhado nesse processo de purificação, de santificação na nossa caminhada cristã. Porque nós temos procurado muito mais as coisas desse mundo do que procurado termos intimidade e comunhão contigo. Tem misericórdia de nós, tem piedade de nós, ajuda-nos, dá sabedoria a todos nós, para que nós possamos ter mais intimidade contigo. Dá-nos prazer nas coisas de Deus, porque se nós fomos regenerados realmente por ti, nós temos prazer na tua lei, nós temos prazer em estudar a tua palavra, como o salmista diz que dia e noite medita na tua palavra. E assim nós temos que proceder. Assim nós temos que buscar intimidade contigo, para que tu graciosamente nos mostre a nossa impureza e nós possamos abandonar toda essa natureza pecaminosa, todo esse pecado que tenazmente nos assedia e possamos nos achegar a um estado mais próximo de pureza, de purificação, de santidade. E assim caminharmos durante toda a nossa vida para que cheguemos, então, no dia, para que ansiemos o dia da redenção, como lemos ao soar da última trombeta, onde nós seremos, então, destituídos dessa natureza corrupta, dessa natureza pecaminosa, impura, e seremos revestidos unicamente dessa natureza incorruptível, pura e santa, e teremos plena comunhão contigo. Que esse seja o objetivo da nossa vida, que nós tenhamos um desejo ardente de termos comunhão íntima contigo a cada dia e ansiarmos esse dia em que estaremos contigo, seja no dia que nós partirmos desse mundo, ou seja na segunda vinda de Cristo, que nós ansiemos esse dia e que nós nos purifiquemos a cada dia mais, esperando esse dia. Dá-nos uma boa noite de descanso, meu Deus, um descanso tranquilo, um sono regenerador, um sono em paz, de uma paz que só tu tens para nos dar. Que amanhã nós acordemos firmes para mais um dia de atividades, mas principalmente que nós acordemos para mais um dia de comunhão e intimidade contigo, que nós possamos abandonar toda
toda a impureza, que nós tenhamos isso sempre presente nas nossas mentes, em todas as atividades que nós possamos fazer amanhã, que nós lembremos que o nosso dever é nos purificar. Guarda-nos nessa noite, mais uma vez eu te peço, mais uma vez eu te peço pela vida do reverendo Felipe, que está gozando das suas férias, que dês momentos de paz e tranquilidade, renovo para ele, para que em breve ele retorne para as atividades do teu ministério. Abençoa essa congregação tão amada que é Balneário, que tem propagado o teu evangelho naquela cidade, que tem trabalhado para que mais pessoas sejam alcançadas, para que o evangelho alcance mais pessoas e mais pessoas te conheçam e rendam louvores ao teu santo nome. É isso que eu te peço, agradecendo por todos os irmãos que estão presentes nessa transmissão, que partilharam desses momentos de conhecimento da tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe, uma boa noite a todos, um bom descanso, um bom fim de semana, e quinta-feira que vem nos veremos novamente aqui a partir das 8 horas, então, com a segunda parte desse estudo. No domingo agora, eu creio que a igreja já está avisada, mas não haverá culto presencial na igreja de Balneário, será feito online a transmissão do culto de Itajaí. Que Deus abençoe a todos os irmãos e uma boa noite a todos.